Olá, meus caros alunos e alunas. Antes de começar a nossa aula, eu quero comentar sobre uma informação que eu dei na aula passada. Essa informação está relacionada ao modo de copiar e colar. Dentre os vários modos que nós temos, é especificamente sobre o Ctrl+C, Ctrl+V ou Ctrl+X, Ctrl+V. E eu falei para selecionar o mesmo número de colunas e linhas, mas na verdade isso não é necessário. Por uma questão de organização, eu aconselho que vocês façam isso quando estão trabalhando com poucos dados. Agora, se você selecionar a planilha toda, dar um Ctrl+C como eu acabei de fazer, selecionar somente uma célula e dar o Ctrl+V, o Excel vai entender e vai colar aquela planilha, certo? Você só ajusta aqui o tamanho das colunas conforme você achar melhor, certo? Isso acontece também se eu quiser passar esses dados para outra planilha. Eu posso selecionar qualquer célula aqui, eu venho aqui na próxima planilha e dou um Ctrl+V em uma célula só. O Excel vai copiar a planilha toda, certo? Poderia, ao invés de ter selecionado uma célula no meio da planilha, também poderia ter selecionado a célula A1. Ctrl+V e ele vai colar os dados sem problema nenhum, tá? Então não há necessidade de você contar o número de linhas e colunas. Mas isso funciona também para o Ctrl+X, Ctrl+V. Seleciono a tabela toda aqui, dou um Ctrl+X. A hora que eu seleciono qualquer outra célula aqui e dou um Ctrl+V, ele vai retirar os dados da coluna AB e colocar os dados aqui, no caso, na coluna K e L. Aí você só tem que corrigir o espaçamento aqui das colunas, ok? Só fazendo essa retificação então dessa informação, tá, pessoal? Vamos então para a nossa aula 5, parte 2. Qual o objetivo dessa aula? Aprendermos mais algumas ferramentas básicas, mas não menos importantes do Excel. Estou aqui com a planilha da nossa primeira atividade e eu poderia estar usando qualquer planilha, é bom que fique claro isso, tá ok? Então veja bem, tem uma ferramenta no Excel que é uma ferramenta de proteção. Nós podemos acessar ela de duas formas. A primeira é vindo aqui no menu Revisão e você observa que tem a ferramenta aqui Proteger Planilha. Você clica aqui e aí você pode inserir uma senha de proteção ou não. Se eu só clicar OK aqui, eu vou tentar digitar alguma coisa no Excel. Olha o recado que aparece. A célula ou gráfico que você está tentando alterar está em uma planilha protegida. Para fazer alterações, desproteja a planilha. Pode ser necessário inserir uma senha. Ok. Nesse caso não, né? Você vê que se eu for tentar alterar as despesas aqui, ó, eu não consigo, certo? Porém, se eu tiver com várias, no mesmo documento do Excel, eu tiver com várias planilhas, veja só, por exemplo aqui, eu já consigo trocar, eu consigo inserir alguma coisa aqui nessa célula. Ou seja, somente a planilha 1 que ficou protegida, certo? Como eu não inseri senha, para desproteger, basta clicar novamente, pronto. Ó. Eu já consigo ir lá, por exemplo, e alterar o salário para 3.000, certo? Vamos proteger com senha. Vou colocar uma senha aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? Ele pede para eu reinserir a senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. Agora a planilha fica protegida, olha, não consigo alterar nada, nem deletar. Lembrando que nessa pasta do Excel ficou protegida só a planilha 1. Pode ver que a planilha 2 aqui, se eu vier digitar alguma coisa aqui, eu consigo digitar sem problema. Planilha 3 no caso, que eu nomeei de formulário. Nós já vamos ver como inserir formulários também. Então, se você quiser mandar uma planilha para alguém com essa proteção, você cria uma senha e você manda essa senha para a pessoa que deve realmente mexer naquela planilha, certo? Uma outra maneira de proteção da planilha é você proteger a pasta toda. Aí você vai estar protegendo na hora que a pessoa for abrir essa pasta de trabalho do Excel, que nela tem várias planilhas. Como que a gente faz então? Qual é o procedimento? Vem em Arquivos, Informações, Proteger pasta de trabalho. Clica aqui, Criptografar com senha. E aí você cria uma senha aqui, isso é opcional. De novo, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dá um OK. Ele pede para confirmar a senha, sem problema.
confirmamos a senha e a pasta de trabalho fica protegida. O que significa isso, professor? Eu venho aqui, eu consigo alterar o salário, por exemplo, para 3.000. Porém, a hora que eu fecho a planilha e vou abrir, eu vou precisar daquela senha. O que está sendo protegido aqui é a pasta de trabalho. Só para fazer um parênteses aqui, pessoal, a diferença de planilha e pasta de trabalho é que uma pasta de trabalho pode conter várias planilhas. E essas planilhas também podem estar integradas e tudo mais. Ok? Vamos fazer o teste agora. Fecho a planilha aqui. Salvar. Fechei a minha pasta de trabalho. Vamos abrir novamente. Ele me pede a senha que eu criei, certo? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. E aí eu consigo fazer qualquer alteração que eu preciso fazer. Mas essa planilha, assim que eu fecho e envio para alguém, só vai conseguir alterar a planilha quem tem essa senha. Ok? Então vamos lá. Para retirar essa proteção, eu venho novamente aqui em Arquivo, Informações, vou em Proteção da pasta de trabalho, Criptografar com senha e simplesmente deleto essa senha. Dou um OK, pronto, já a pasta já está desprotegida. Voltou ao normal. É o mesmo procedimento, certo? Outra função que nós vamos aprender hoje, pessoal, raiz quadrada. Criei uma tabela aqui bem simples, com duas colunas, coluna A e coluna B. Uma coluna eu vou digitar o número e a outra coluna eu quero que o Excel extraia a raiz quadrada desse número. Olha só, 16, raiz quadrada 4. Observe que essa função já está aqui no Excel. Igual, raiz e o número, ou se não, a célula que você quer extrair. Então eu posso colocar aqui a função raiz do Excel e o número 16. Vai extrair raiz 16, que vai ser 4. Ou eu posso colocar o número, por exemplo, aqui no endereço A3 e colocar igual raiz de A3. O Excel vai entender que nessa coluna ele vai calcular a raiz quadrada do número que está na coluna A. Então, se eu quiser, por exemplo, calcular a raiz de 81, raiz de 1024, e não precisa nem ser uma raiz exata, raiz quadrada de 5.000 e raiz quadrada de 3, por exemplo, basta eu usar a alça de preenchimento, o Excel já vai entender que é para calcular a raiz quadrada desses números, mesmo que o número não tiver raiz quadrada exata, ok? Raiz quadrada de 1024, 32, 81, 9, 5.000, 70,7 e a raiz quadrada de 3, 1,73 aproximadamente, certo? Para elevar um número à potência, vou criar uma nova coluna aqui, tá, pessoal? Vou colocar aqui todas as bordas. Vamos trabalhar agora com potência. Aumentar a fonte para ficar bonito, deixar em negrito, centralizar. Então agora ficou bonito, vamos calcular potência no Excel. Vou escrever igual e vou digitar potência para ver se existe essa função no Excel. Vamos lá? Olha só, já apareceu aqui função potência. Dou 2 cliques, apareceu um parênteses, ele já me instrui aqui, olha só. Digite o número e a potência, ou seja, o número expoente. Então se eu digitar 2, ponto e vírgula, elevado ao cubo, fecho o parêntese, dou um Enter. Isso vai dar 8. Centralizar aqui para ficar bonito. E aí posso calcular de novo. Um número, por exemplo, igual, potência, pegar o 3 e vou levar ao quadrado. Fecho o parêntese, Enter, ele entendeu que 3 ao quadrado é 9. Então é dessa forma que a gente calcula raiz quadrada e potência no Excel. Outra função importante, pessoal, inserir um formulário. Para inserir um formulário, eu tenho que ter alguns dados. Tem infinitas formas de elaborar um formulário, depende da sua necessidade. Eu peguei um exemplo aqui de um formulário que eu vou dar entrada com código, que pode ser o código do cliente, o código de uma peça, enfim. O nome de cliente, que eu pus o meu nome mesmo, inclusive está faltando um F maiúsculo aqui, vamos consertar isso. Pus o endereço e pus um endereço fictício, claro, CPF e telefone.
Primeira observação aqui, que para inserir um formulário, eu tenho que ter esse cabeçalho do meu formulário, ok? E aqui a gente percebe que o CPF já está configurado para CPF mesmo, olha, personalizado, pus 3 zeros no final, não usei o sustenido, por quê? Porque se o CPF começa com 0, não vou ter problema, ok? Já vimos isso. Número de telefone está personalizado com DDD, como já aprendemos a fazer, ok? E agora eu vou inserir um formulário aqui. A ferramenta de inserir formulários, ela está oculta aqui no Excel. Nós podemos encontrá-la vindo aqui na barra de ferramentas, em qualquer lugar, clicar com o botão direito. Optar por personalizar faixas de opção. E aí vão aparecer várias opções. Aqui eu consigo inserir um formulário personalizado e tudo mais. Porém, eu não acho que esse caminho é o mais simples. Vou ensinar um outro caminho para vocês. Nós vamos colocar essa ferramenta formulários aqui na barra de acesso rápido. Então eu venho aqui na barra de ferramentas de acesso rápido, vou em mais comandos e aqui eu observo também que eu estou com os comandos mais utilizados. Então se você procurar aqui formulário, talvez você não vai encontrar. Olha, podemos procurar formulário aqui e não encontramos. Então eu clico aqui em comandos mais usados e faço a opção de todos os comandos. E aí os comandos já aparecem em ordem alfabética. Eu vou lá no F e eu encontro a opção formulário. Tá aqui, olha, formulário. Coloco adicionar e o formulário está adicionado na barra de ferramentas de acesso rápido. Ok? Pronto, já apareceu a ferramenta formulário aqui. A hora que eu seleciono essa tabela aqui, eu não precisava nem ter colocado esses dados, tá, pessoal? Essa primeira linha. Só preciso mesmo é do cabeçalho do formulário. Eu clico em formulário e ele já inseriu aqui um formulário. Ou seja, ele já leu que eu tenho um código 1, um nome, um endereço e o CPF e telefone. Se eu quiser colocar um novo dado aí, coloco, por exemplo, Mariana Lemes, endereço, Rua Tiririca 396, CPF 098-765-43212, telefone 667 8888899999. Vou lá em novo. Olha, o nome da Mariana já entrou aqui. E detalhe, pessoal, como eu já selecionei aqui essa coluna para entrar com o CPF, observe que o CPF ficou personalizado. Essa coluna está selecionada para telefone, observe que o telefone também já ficou personalizado do jeito que eu quero escrever, certo? Então o código que entrou foi o código 2. Isso facilita, pessoal, quando você vai fazer uma lista de 30, 40, 50 nomes, você tem uma maneira personalizada de fazer isso. Clica lá em formulário e você já insere os dados da pessoa aqui. Colocar mais uma, Maria, vou usar um endereço que a gente utiliza muito em Brasília, SQLN11, bloco C. CPF 12345678909. Ok? E o telefone, vou colocar aqui 61, já que eu pus o endereço de Brasília, 61-22222-3333. Ok? Com Enter, fechar formulário. Observe que o nome da Maria, que mora em Brasília, tem o DDD 61, já está aqui na linha 4. Ok? Se quiser excluir o Luiz Fernando, eu clico em excluir. O registro exibido será excluído definitivamente. Ok, excluiu o Luiz Fernando, Mariana passou para o código 1 e a Maria para o código 2. Eu posso também aqui localizar, vamos supor que eu tivesse aqui 300 nomes e eu quisesse localizar um nome de código 2. Então eu venho aqui, critérios, quero localizar por código. Digito aí o código 2 e clico em localizar.
ele já vai localizar a Maria. Claro que nosso formulário aqui tem 2 linhas só, mas você poderia ter um formulário com 300 linhas e você pode selecionar o critério de localização, ou pelo código, pelo nome, pelo endereço, pelo CPF ou telefone. Ou se você tiver uma necessidade de criar o formulário com outras características, sem problema nenhum também. Tá ok, pessoal? Então aprendemos também a inserir formulário. Só para revisar, aprendemos a proteger a planilha, proteger a pasta de trabalho, criar senhas para proteger planilha e pasta de trabalho, aprendemos a calcular raiz quadrada, potência e aprendemos também a inserir formulário. Agora vamos aprender uma função que chama-se concatenar, certo? Eu deixei aqui uma planilha mais ou menos arrumada para a gente entender como que é essa função concatenar. Veja bem, vamos supor que você tem uma planilha de numeração de peças, por exemplo, peças de automóveis, alguma coisa assim. Você tem um código lá, mas esse código ele se repete Z00XW, se repete umas 30 vezes, esse Z00XW. Supondo aqui que ele vai mudando somente de 525 para 526, 27, 28, 30, 31, assim por diante. Ou seja, esse código só muda a partir do 6º número. 525A, 526A, 527A, a hora que vai para 530, 531 já passa para B. Veja bem, podemos fazer o seguinte, tem uma função no Excel que a gente pode selecionar números à esquerda. Como é que eu utilizo isso? Igual, esquerda, A2, que é a célula que eu quero selecionar, e eu coloco 5, ponto e vírgula, 5. Esse 5 significa que ele vai selecionar os 5 primeiros dígitos à esquerda, ok? Que eu dou um Enter aqui, você vê que selecionou o Z, o 00XW, que são os 5 números à esquerda. Hora que eu uso a alça de arrastar aqui, isso vai acontecer para as outras linhas também. Então essa é a seleção à esquerda. Eu posso fazer essa seleção também à direita, que é o que está na célula D, que é o que acontece aqui na coluna D. Olha a função que eu tenho aqui, igual direita. Eu quero os números da célula A2, mas somente os 4 algarismos que estão à direita, certo? Algarismos ou letras. Então vai ficar 525A, 525A. Se eu usar a alça de preenchimento, vai acontecer que ele vai selecionar os 5 algarismos à direita e todos os números que estão na coluna A. Agora eu vou usar a função concatenar. O que é concatenar? Eu vou unir os 5 algarismos ou letras à esquerda com os 4 da direita. Como que eu utilizo a função concatenar? É uma função existente aqui no Excel, concatenar C2, ponto vírgula D2. Então vai juntar a célula que está em azul, que é a C2, com a célula que está em vermelho, que é a D2. E olha o que aconteceu. Pronto, o número está lançado aqui. Ou seja, ele uniu os 5 dígitos da esquerda com os 4 dígitos da direita. E se eu usar a alça de preenchimento, ele vai seguir o padrão. Vai concatenar a coluna C com a coluna D. Outra maneira de fazer isso é utilizando o E comercial, certo? E aspas. Então você digita, primeiro, igual, célula C2 que está em azul, o E comercial, aspas, aspas, célula D2 que está em vermelho. E aí você consegue também concatenar. A vantagem dessa fórmula é que eu posso estar concatenando não códigos e números, nomes próprios ou texto de maneira geral. Para isso eu coloquei um exemplo aqui do meu nome, Luiz Fernando Froza, e eu concatenei aqui usando o símbolo do E comercial, porque eu preciso desse espaço aqui, certo? Entre o Luiz e o Fernando, entre o Fernando e o Froza. Então, primeiro, eu dou entrada com igual, B12, E comercial, entre aspas, só que tem um espaço aqui. Se eu tiro esse espaço aqui e deixo somente esse com espaço, olha o que acontece. Luiz Fernando ficou junto, só ficou um espaço aqui no Froza. Então, para garantir esse espaço entre o Luiz e o Fernando, é só dar um espaço nas aspas, ok? Aí ficou Luiz Fernando Froza. Agora, se eu digitar
um outro nome composto, por exemplo, Cláudio Augusto Ferreira. Eu venho aqui e arrasto, o Excel já vai entender que é para concatenar a célula B13 com a célula C13 e a célula D13, que é isso que está nessa fórmula aqui, usando o E comercial. Ok, pessoal? Fazendo então uma nova revisão do que nós aprendemos a proteger uma planilha, proteger também uma pasta de trabalho do Excel com senha ou sem senha, aprendemos a calcular raiz quadrada e potência, aprendemos a inserir um formulário para criar uma tabela mais dinâmica, isso facilita o trabalho de digitação, aprendemos a função concatenar. Essas foram as lições da segunda parte da aula 5. Até a próxima aula e qualquer dúvida, o professor Froza está à disposição.